Olá, somos a Casa de Oração e Estudos, o Rei das Matas, trazendo mais um pouquinho de conhecimento que tanto nos auxilia no nosso processo evolutivo. Meus irmãos, vamos aí atualizar a nossa playlist sobre ervas, tá? Hoje trago uma erva para vocês que é muito utilizada na Umbanda, que é o tabaco ou fumo, tá? É uma erva que é usada há muitos anos atrás. E vamos aí estudar sobre ela para entendermos o porquê da importância dela na nossa amada Mãe Umbanda, tá bom? Então vamos lá. Ó, e para você que ainda não se inscreveu, você está perdendo seu tempo. Se inscreva, tá? Ative o sininho aí para receber todas as notificações. Depois dá uma olhada aqui no nosso canal, tem muito material bom. Não é esse o único vídeo sobre ervas. Temos uma playlist aí cheia de ervas, cheias de explicações, explicando os orixás que regem ali naquela erva, né? Então não perde seu tempo. Pedras, ervas, estudo de livros, né? Entendendo a Umbanda, mediunidade e muito mais. Dá uma olhada lá, tá bom? Você não vai se arrepender não. Então vamos lá. Fumo ou tabaco? Fumo é tudo o que se fuma. A Umbanda e os espíritos luminosos que a sustentam não fazem uso de substâncias psicotrópicas ilegais para seu trabalho. O respeito a todo ser vivo, principalmente o indefeso, inclui a saúde do corpo mediúnico. Então já ficou explicado aí que a espiritualidade não usa entorpecentes, vamos assim dizer. Né? Coisas psicotrópicas que são substâncias que são proibidas, tá bom? Na Umbanda não se utiliza, tá? Outro excelente limpador astral. O fumo é considerado erva imprescindível nos processos litúrgicos nas religiões da natureza, né? Nas religiões de matrizes africanas. Nos candomblés é fundamental nas feituras de alguns orixás, variando a nação correspondente. Na Umbanda, seu uso entra na própria presença do preto velho e seu cachimbo, no charuto dos caboclos, exus e outras entidades, e cigarros de palha de forma genérica. Né? E a minha cabocla ainda usa, né, um cachimbo de jurema, tá? Ele é feito da árvore da jurema, tá bom? Então ela ainda usa um cachimbo com esse, ainda pede para dar uma misturada em algumas ervas no fumo aí, que ela utiliza para poder estar fazendo seus trabalhos, tá bom? É um profilático do astral e seu uso dentro desse contexto religioso, né, fumado, remete a isso: limpar, proteger, dissolver lavas e miasmas nos corpos espirituais mais externos, né? Então, quando um consulente ele toma o passe com um guia e o guia bafora, né, aquela fumaça do fumo, né, vai tirando ali lavas e vibriões espirituais, miasmas, né, tudo isso que está acoplado no perispírito desse consulente, né, e já começa aí a limpeza. Quando o guia ele vem e bafora no corpo do próprio médium dele, né, que alguns chamam de cavalo, né, para que o médium, né, entre em sintonia com essa espiritualidade, uma sintonia mais profunda, né, e para ajudar também na limpeza, um tratamento que o próprio guia espiritual faz para o seu próprio médium, tá bom? Então, assim, pode ser usado também nas defumações antes de se iniciar, né? Vamos voltar aqui para a gente ver o que mais tem a dizer, tá bom? Tanto que não o vemos como uso viciante, mas como uso ritualístico mesmo. Isso significa que a entidade, gente, ela não traga. O que é tragar? Se uma pombagira está usando uma cigarrilha ou um cigarro, né, ela não vai puxar e engolir aquilo, a fumaça, porque ela não tem essa necessidade, né? Ela vai puxar, vai misturar a energia dela e vai baforar, mas tudo na boca, nada desce, nada vai para o pulmão, tá? Então, eles não são viciados, né? Eles utilizam a fumaça como um elemento para desagregar miasmas e larvas espirituais. Então, assim, quem pensa que você que é médium
que na hora que está incorporado, o seu caboclo, a sua pombagira, ou o seu Exu, ou o seu preto velho, né, dá aquela baforada, né, puxa a fumaça, né, daquele cachimbo, ou do cigarro, ou do charuto, né, ou da cigarrilha, ele puxa, não atrapalhe o trabalho do seu guia. Se você for um médium consciente ou semiconsciente, não atrapalhe o trabalho do seu guia, deixa ele trabalhar, né? Porque se você é fumante e se meter ali naquela incorporação ali, dando a sua presença, o seu ar da sua graça, atrapalhando o guia, você vai tragar. E aí quando você traga, você engole aquela fumaça, né? Ela vai para o seu pulmão. Não é o seu guia que vai estar te prejudicando, não. Vai ser você mesmo que vai se prejudicar, tá? Então deixa o seu guia trabalhar. Ele não tem necessidade de tragar a fumaça, que é engolir. Ele vai puxar, vai manipular ela na boca com as energias que ele quer e vai baforar, tá? Então deixa ele trabalhar. Vamos lá, vamos voltar aqui. Um médium incorporado como uma entidade espiritual que esteja usando um cigarro de palha, por exemplo, não irá tragar, aí é o que eu acabei de dizer, ou engolir essa fumaça para satisfazer o vício de fumar, mas tão somente puxar a fumaça e baforar com ela, como uma projeção limpadora mesmo. Então ele utiliza, né, o guia espiritual, ele utiliza da sua energia, entendeu? Para manipular aquela fumaça. Quando bafora, ela sai limpando tudo, entende? Então, assim, tudo é de uma forma ritualística. Tem gente que condena a Umbanda e fala que fica lá aquele monte de gente viciada em cigarro e em bebida, bebendo, fumando, né? Então, assim, o espírito, ele não fuma, né? Se tragar é o médium. Então, tome cuidado na sua incorporação. Perceba se você não está atrapalhando seu guia a trabalhar, tá? O fato de usar um elemento como esse na boca é uma forma de proteger o médium contra alguns ataques sutis que podem acontecer durante os atendimentos espirituais, tá vendo? Então, até mesmo para proteger o médium, né? Alguns ataques que podem vir aqui, pela garganta, entendeu? Pelo chakra laríngeo, ou aqui, olha, pelo frontal, né? Mas essa fumaça manipulada, ela vai proteger o médium, ela vai proteger, não vai permitir, né? Nem nos chakras mais baixos, né? Que são os que são de eliminação de energias negativas, né? Que é o gástrico, o esplênico, o básico, né? Então, assim, o guia, ele ainda protege o próprio médium com tudo isso, ele trata o próprio médium com tudo isso, tá? Então não é simplesmente um viciado, não, ele não é viciado, não. Viciados somos nós que somos encarnados. O espírito não tem necessidade nenhuma de fumar, nenhuma mesmo, tá? Como banhos e defumações, vamos encontrá-lo como verdadeiro cicatrizador de corpos espirituais adoentados, para espíritos encarnados ou não. Essa capacidade cicatrizadora também é observada no conhecimento terapêutico popular, usado também na fundamentação de vibrações à esquerda e para a lavagem desses assentamentos e suas ferramentas. Então, é utilizado até para limpar assentamentos e ferramentas na tronqueira, do seu Exu, da sua pombagira, entendeu? Então, assim, é uma erva de um poder de limpeza, é uma erva quente, é uma erva agressiva, que ela funciona como um ácido para limpar, para tirar essas energias, esses miasmas e essas larvas espirituais, tá? E trazer tudo de novo para o equilíbrio. Usa-se um pedaço de fumo de corda ao entrar na mata, como oferenda aos seres guardiões da natureza vegetal, pedindo licença e proteção para entrar e sair em segurança. Deixado na terra, no pé de uma árvore, à esquerda de quem entra, junto com um punhado de farinha de milho ou mandioca, ou simplesmente sozinho, né? Ao invés de você ir lá e acender uma vela, né? Você pode colocar uma moeda por seu Exu, pro Exu ali, né? Perdão. A não ser que seu Exu seja da mata, né? Tem o Exu das matas.
Você pode deixar uma moeda para o Exu guardião ali, daquela entrada daquela mata, e ainda deixar um pedaço de fumo de corda, né, que eles falam fumo de rolo, e colocar à esquerda de quem entra na mata, para oferecer para os guardiões ali, tá bom? Quais são os sinônimos populares? Fumo, tabaco, cigarro, né? Aí, cigarro é até meio pejorativo, pode ser charuto, né? Então, assim, charuto, cigarro, cigarrilha, né? Cigarro de palha, né? Então, mas o mais específico mesmo é fumo ou tabaco, tá? Indicações ritualísticas. Poderoso cauterizador de feridas astrais, né? Antigamente era muito usado para lavar feridas, né? Os antigos, né? Os nossos ancestrais utilizavam o fumo para lavar feridas, né? E alguns pretos velhos ainda indicam isso, para lavar feridas. Mas hoje em dia, né, se entende que o poder do tabaco, né, do fumo, ele é muito forte e ele pode chegar até ser cancerígeno, dependendo da situação com que ele aconteça, tá? Eu vou contar uma história aqui para vocês no finalzinho aqui dessa parte aqui. Curando também espíritos doentes, cuja energia é usada para transferir para suas vítimas sintomas de doenças. Então, muitos espíritos estão adoecidos no plano espiritual, né, estão enfermos, com feridas. Então, eles quando vão obsediar alguém, ou então quando eles se sintonizam com a vibração daquele encarnado, eles chegam tão próximos, ficam tão ali necessitando de auxílio, que eles acabam transferindo essas feridas para o encarnado. Então, de repente, o encarnado aparece com uma ferida na perna, no braço, na barriga, vai ver, é um espírito, né? Algumas vezes, a própria pessoa passa por um processo de transporte na Umbanda ou num centro espírita, né? E aí essa ferida fecha rapidinho, porque afastou o obsessor, a pessoa já volta ao normal devagar, depois o corpo dela vai voltando ao normal. Mas o que eu quero dizer para vocês? Né? Quem acompanha o canal sabe que vem eu falando disso de novo, mas é porque a minha espiritualidade fala que eu sou exemplo, eu gostando ou não. Eu não gosto, mas eu sou exemplo. Então é o seguinte, quem acompanha o canal sabe que eu fiz uma cirurgia de amputação, né, em abril. E aí o que acontece? O ano passado, quando eu estava aí no auge das dores, né, quando a tumoração estava iniciando o retorno dela no meu joelho, né? Eu lembro que a minha preta velha estava com muita infecção, sabe? Então, a minha preta velha, ela pediu para que eu pedisse ao meu filho, isso foi no dia que eu estava lavando lá a casa de oração. Ela pediu para que eu pedisse ao meu filho para ir no canteiro de hortas, né? Na nossa horta de ervas, e pegar uma folha nova de fumo. Uma não, três folhas novas de fumo. Aí eu pedi para ele, né, a gente tinha acabado a limpeza, eu estava fazendo as firmezas, né, dos meus guias. E aí eu pedi para ele foi lá, aí ela falou comigo que era para me lavar em água de mina, lavei. Mandou que eu retirasse, né, a atadura do joelho e colocasse na pele, por trás do joelho. Na pele, por trás. E aí eu coloquei ali, a ferida era na frente, no joelho, né? Eu coloquei por trás do joelho e enfaixei de novo. Quando chegou, ela falou que era para me deixar até no dia seguinte. Era só 24 horas, né? Nem 24 horas, no outro dia de manhã eu poderia tirar. Só que chegou à noite, eu tive um febrão, mas um febrão que hoje em dia eu sei que eu acho que ela já sabia que eu já deveria estar começando com aquela febre aquele dia. Eu peguei um resfriado muito forte do meu filho, né? Uma gripe muito forte, que atacou até sinusite em mim. E eu tinha acabado de sair de uma Covid, né? Porque esse mesmo filho pegou Covid, não quis usar máscara na escola, pegou Covid, passou Covid para todo mundo aqui em casa. Meu marido, nosso outro filho mais novo, eu, a minha mãe, a minha avó de 94 anos, ele passou Covid para ela estava com 94 anos. E aí, graças a Deus, né, a minha avó e o meu filho mais novo que tem asma, eles não ficaram leves, sabe? Não tiveram nada mais sério, não. E aí, eu peguei e coloquei, mas quando foi à noite, eu acabei de deitar, aquilo queimava e puxava, queimava e puxava. Eu falei assim, não aguento, eu vou tirar, avó, me perdoa, mas eu vou tirar. E aí eu tirei, coloquei na bandagem por cima, né, da atadura e enfaixei, né?
e deixei ali. Aí parou de queimar, parou com o contato ali, parou de queimar. Mas eu queimei de febre a noite inteira. Quando foi no dia seguinte? Meus irmãos, eu estava com tudo queimado atrás, né? Porque eu tinha que dormir com o travesseiro debaixo do joelho, de tanta dor que eu sentia, e para aliviar o nervo ciático, porque tudo começou no nervo ciático, né? E aí, nossa senhora, eu fiquei, não consegui encostar nada ali atrás, e deu um abscesso, um caroço enorme assim, ó, sabe? Enorme. E aquilo quente, queimava. E eu passei pomada e nada, né? Eu estava fazendo ozonioterapia, ajudou um pouco, né? Porque eu tinha ozonioterapia no dia seguinte, aí eu fiz, ajudou um pouco, deu uma aliviada, mas nada. Eu fiquei uma semana com aquela queimadura atrás, aí saía aquelas peles assim, sabe? E depois ainda ficou mais uma semana ainda ardendo um pouco, mas aquele abscesso não fechou. E aí ele ficou ali, saindo aquele pus. Em cima, parou de sair o pus, mas continua a ferida aberta. E ficou, até que um belo dia ele resolveu fechar, né? Mas ficou só um olhinho, abriu de novo depois esse olhinho. E aí eu já estava no mecanismo de pedir ao médico para amputar e pronto. Mas o que acontece? Nesse processo, a ferida, que voltou à tumoração, até então eu não sabia, ela infiltrou no osso. Então, ela estava dentro do osso. E aí o que acontece? Se aquilo ali não tivesse purgado para baixo, o que ia acontecer é que ia seguir assim a infecção pela perna. E ia se espalhar, né? Isso ficou muito claro quando eu vi. Foi comendo o osso, né? E aquilo ia espalhar. Mas, como estava puxando para baixo, entendeu? Saía aquela infecção embaixo. Depois saía em cima, saía embaixo, né? E aí, graças a Deus, não espalhou. Era um câncer de pele, uma tumoração na pele que infiltrou no osso, mas não se espalhou. Graças a Deus, com muita orientação dos meus guias, muita força que eles me deram, eu amputei e ficou tudo certo. Graças a Deus, tá? Então, o fumo, ele fez um papel muito importante para mim, né? Ele impediu que a doença se espalhasse. Naquela época, já estava, né? Ele impediu que a doença se espalhasse, né? Eu lembro que eu conversei com a minha enfermeira que fazia em mim a ozonioterapia. Ela falou, engraçado, parece que tem algo puxando ele para baixo. Só que ela não sabia que eu era umbandista, né? Fiquei quietinha, na minha, puxou e pronto, né? Não tinha mais nada, então para mim estava tranquilo. Então é isso, gente, olha, qual é a ação dessa erva, né? Queimar, cauterizar, curar, cristalizar, calcinar, proteger e encerrar. Ó, tá vendo? Fortíssimo. Cor energética, verde cristalino ou verde escuro. Quais são os orixás principais? Porque muitos orixás utilizam essa erva. Por ser uma erva que era usada muito para cura, ela é uma erva de Paiô-Baluaê. Por ser uma erva que encerra, que corta, ela também é uma erva de Paiô-Mulu. Mas os principais é Paiô-Oxalá e Paiô-Oxóssi, porque ela dá uma florzinha branca. Toda erva que dá uma florzinha branca ou tem um pouco de branco nas folhas, é uma erva que tem energia forte ali de Paiô-Oxalá, tá? E Paiô-Oxóssi, tá? Então, assim, é uma erva que é muito utilizada. Deixemos o preconceito de lado. Hoje em dia não se usa em ferida, tanto é que eu não coloquei na minha ferida, né? Não se usa em ferida mais, né? Porque hoje em dia já se tem estudos, né, falando aí de todo o mal que ela causa, inclusive cancerígeno, né? Então, assim, mas ela também ajuda a evitar algumas qualidades aí, ou algumas coisas de câncer também, né? Mas daí é ritualístico que se sabe no certo mesmo, né? Que é da medicina, a gente tem que seguir o que a medicina fala aí, tá bom? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho sobre essa erva e que vocês, se você tinha preconceito, deixe de ter. Meu saravá fraterno a todos, que Pai Oxóssi nos abençoe. Axé.